E aí galera, beleza? Eu sou o Diego Torres, personal trainer, especialista em emagrecimento e hipertrofia. Então se você assistiu meu primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo da sequência onde eu vou falar para vocês um pouquinho do meu treinamento. Se você curtiu a ideia, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Então vou falar um pouquinho sobre o treino, como que foi nesses 100 dias, tá? Eu fiz um treino individualizado para o meu objetivo, minhas limitações, que eu tenho algumas limitações físicas, por exemplo, o ombro e a coluna, como vocês já sabem do primeiro vídeo, e de acordo com os meus pontos fracos naquele momento, naquela fase, tá? Então eu vou pedir para o editor colocar aqui a quantidade de séries e a divisão do meu treino semanal. Então, eu não fiz micro ou mesociclos, nem macrociclo, tá? Eu fiz, meus mesos eram todos de hipertrofia, e eu fazia um deload conforme havia necessidade. O que é o deload? Deload é quando você vem de uma carga muito alta de treinamento, um volume e uma intensidade altos, e você abaixa um pouco. Você pode baixar ou o volume ou a intensidade. O objetivo do deload é você recuperar as articulações, tendões, para que você possa novamente fazer um treino mais intenso. Então, vou deixar aqui embaixo. Segunda-feira eu treinava dorsal, que é um ponto fraco meu, particularmente. Treinava dorsal, eu fazia 16 séries para dorsal, entre remadas e puxadas. Posteriormente a isso, eu fazia mais 4 para lombar, trabalho específico no banco romano. Então dava um total de 20 séries na segunda-feira. Após isso, eu treinava bíceps. Bíceps eu fazia 9 séries. E eu vou explicar por quê. É um volume reduzido. E o meu treino, ele era repetido na segunda e na sexta, de dorsal e bíceps, porque era o meu ponto fraco, o dorsal. Na segunda eu acrescentava mais 10 séries de abdômen. Na época, como eu queria que o abdômen sobressaísse, eu fazia bastante abdominal. Então na terça-feira eu treinava peito, era o único dia de peito, fazia 24 séries de peito. Então meu foco era pegar mais a porção superior, que a gente chama de clavicular, né? Então eu fazia bastante supino inclinado, no halter, na barra, crucifixo inclinado, depois eu fazia o supino reto, voador e por fim eu finalizava com pec deck. Após isso eu ia para o tríceps, que eu fazia no mesmo dia. O tríceps eu fazia 9 séries. Então eu tentava fazer um para a cabeça lateral, outro para a cabeça longa. O tríceps testa, ele dá uma ênfase maior na cabeça longa do tríceps, tá? Enquanto o pulley trabalha as 3 cabeças por igual, as 3 porções. Então eu fazia 9 séries de tríceps na terça-feira, após o peitoral. Isso aí dava um treino bem comprido, 33 séries. E na quarta-feira eu fazia perna, membros inferiores completos. Como eu fiquei machucado bastante tempo da coluna, então meu posterior atrofiou muito. Então eu dava uma ênfase maior no posterior, nos isquiotibiais. Então eu fazia 12 séries para isquiotibiais, entre eles stiff, mesa flexora, cadeira flexora, trabalhos mais isolados realmente. Após isso eu ia para o quadríceps e fazia mais 9 séries. Geralmente não é interessante você fazer mais posterior do que quadríceps, certo? Em média você vai fazer, o volume que você tiver de quadríceps, você vai fazer 70% de isquiotibiais, para manter essa proporção de forças, tá? Agonista-antagonista. Então, o meu foco era posteriores, eu dei um foco especial, dei uma ênfase, e após o treino dos membros inferiores, coxa, eu ia para a panturrilha, onde a panturrilha eu fazia mais 10 séries. Fazia os 5 do sentado e 5 no leg press. O sentado, para quem não sabe, trabalha mais o sóleo, que é a musculatura mais profunda da nossa panturrilha, tá? Aí, vamos para a quinta-feira. Na quinta-feira eu trabalhava ombro. Ombro particularmente é um ponto forte meu, que eu acho. Meu ombro é bem desenvolvido, em comparação ao restante, claro. Então meu volume de ombro era o seguinte: 4 séries para deltoide anterior, 8 séries para deltoide lateral e mais 4 para deltoide posterior. É importante essa divisão, você tem que destacar entre os outros músculos que você treina durante a semana. Então o deltoide já trabalha muito como músculo sinergista. Então quando você trabalha peito, o
deltoide anterior vai auxiliar o movimento. E quando você trabalha costas, é o deltoide posterior que vai auxiliar o movimento. Então esse volume era calculado para mim no momento. E após terminar todo o treino de deltoide, eu fazia abdômen novamente. Então eu fazia 5 séries para a parte infra do abdômen e 5 séries para a parte supra. Aí vamos para sexta-feira. Na sexta-feira, como eu disse, eu repetia o treino. 16 séries de dorsal entre puxadas e remadas, mais 4 séries para lombar no banco romano. Após isso, eu fazia mais 9 séries para bíceps, tá? Bem simples. No sábado, eu fazia alguns pontos fracos. Então, eu fazia em média 8 séries para isquiotibiais, que são os posteriores, 9 séries para anteriores, que é o quadríceps, e mais 10 para panturrilha novamente. Como eu sou bastante alto, então a panturrilha era um ponto fraco meu no momento. Então eu dava uma ênfase nas panturrilhas. Então totalizando 20 séries semanais, certo? Quanto ao ajuste de carga, eu utilizo uma técnica que chama repetições em reserva, onde você deixa um número de repetições em reserva antes de chegar à falha concêntrica. No caso, eu deixo de 2 a 3 repetições. Então, explicando para que vocês entendam. Por exemplo, no supino reto, eu vou fazer 10 repetições com a carga X, 20 cada lado, um exemplo. Eu cheguei na 10ª, só que eu conseguiria fazer mais 2 repetições, então eu deixei 2 em reserva, antes de atingir a falha concêntrica. Eu gosto de utilizar esse método, principalmente em exercícios multiarticulares, que você tem mais força e consegue colocar uma carga maior. Em exercícios isolados, onde você utiliza apenas uma musculatura e uma carga menor, pode ser interessante você fazer mais repetições, 12 ou até 15, dependendo do exercício até 20, e chegar à falha concêntrica, porque você não vai desgastar muito do sistema nervoso central, que seria o caso de exercícios multiarticulares, por exemplo, supino reto, agachamento, leg press. Então, para você falhar, seria o quê? Uma rosca concentrada, bíceps, ou no caso do peitoral, um voador na máquina, um crucifixo no crossover, exercícios isolados, onde você utiliza apenas uma musculatura. Quanto ao tempo de descanso, eu vario conforme o exercício é multiarticular ou isolado também. Exercícios multiarticulares, onde eu colocava uma carga muito alta, por exemplo, leg press, agachamento, supino reto, eu dou até 2 minutos de intervalo de uma série para outra. Exercícios isolados, eu dava em cerca de 60 a 90 segundos, 1 minuto a 1 minuto e meio. Então, lembrando que esse era o meu treino, são as técnicas que eu utilizava para mim. O seu treino deve ser individualizado, de acordo com seus objetivos, de acordo com as suas limitações. Cada um tem o seu treino. Então, essa era a minha divisão semanal, tá? Eu fazia o deload, como eu disse, conforme eu sentia a necessidade, diminuir um pouco a carga ou diminuir um pouco o volume, mas via de regra, esse era o treinamento que eu segui. Agora vamos falar um pouquinho do treino aeróbico. Importante dizer que além dessa 1 hora de treino anaeróbico, de musculação, eu fazia mais o treinamento aeróbico, no período noturno. Eu saía da academia às 21 e ficava lá para fazer uma bicicleta, uma esteira, etc. Eu fazia o protocolo HIIT, fazia 2 vezes na semana, de 2 a 3, depende de como eu me sentia, mais cansado, menos cansado, mais disposto. E eu fazia na bike. Eu particularmente gosto, mas pode ser feito também na esteira, sem problema nenhum. O que seja melhor adequado para você. O HIIT que eu seguia na época foi um protocolo que eu montei para mim mesmo, onde eu fazia 30 segundos na intensidade alta, uma carga elevada na bike, e fazia mais 30 de recuperação, no descanso ativo. Então, meu HIIT é um HIIT considerado curto, onde eu aquecia 3 minutos na bike, com uma carga leve. Após isso, eu dava de 8 a 10 tiros, e após isso, eu fazia o desaquecimento, novamente com uma carga leve, mais 3 minutinhos. Durava em média de 12 a 15 minutos meu HIIT. Então, eu fazia de 2 a 3 vezes na semana, e os outros dias eu fazia um aeróbio contínuo, uma intensidade moderada, que é considerada a zona lipolítica, onde você tem um gasto energético maior advindo dos lipídios. A partir do momento que você aumenta a intensidade no exercício aeróbico, nosso corpo começa a utilizar mais o substrato energético de glicogênio e glicose como fonte primária de energia.
Então é importante dizer, o HIIT ele é alta intensidade e intervalado. Se tratando do aeróbico contínuo, é interessante você fazer ali na zona 2 de frequência cardíaca máxima, que vai ser em torno de 65% da sua frequência cardíaca máxima. Portanto, o HIIT deve ser calculado e prescrito de acordo com a sua individualidade. Esse HIIT era o prescrito para mim. Eu comecei fazendo 20 minutos de aeróbico por semana, logo no comecinho, e fui aumentando esse volume. Então eu aumentei para 40, depois para 60, cheguei até 2 horas semanais, contando com o HIIT, tá? Eu aumentava o volume de aeróbico da mesma maneira que eu baixava as calorias, que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo. Deve estar saindo na semana que vem, onde eu vou falar tudo da nutrição, como é que foi esse processo, como eu baixei as calorias, como eu manipulei os macronutrientes, certo? Então, para você que precisa de um treino individualizado, de acordo com seus objetivos e limitações, desvios posturais, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, a minha consultoria online. Na consultoria online eu vou fazer sua avaliação física e postural, vamos identificar seus desvios posturais, identificar quais músculos estão inativos e quais precisam ser alongados, quais músculos estão encurtados. De acordo com isso, vamos prescrever seu treinamento individualizado, de acordo com seus objetivos e limitações, melhorando a sua postura, consequentemente a sua estética. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu curtir, seu comentário. Não perca o próximo vídeo que eu vou falar da nutrição, toda a parte nutricional, como eu manipulei os macronutrientes, como eu baixei as calorias, o que eu aumentei, o que eu diminuí para chegar naquele resultado dos 100 dias. Deixe seu like.